enfim, e é isso. E a Anvisa tem que se atentar, né? Porque isso, principalmente na região do Nordeste, tem muitas marcas que não fazem parte da lista da Anvisa. Existe uma crescente aceitação no uso do CBD, evidências fortíssimas que você, melhor do que ninguém, pode desmistificar isso para a audiência, né? Como tratamento de doenças crônicas como epilepsia, dor crônica, ansiedade, entre outras, até o tratamento de criança, né? E eu queria que você pudesse dar um overview aí para a gente sobre evidências muito mais práticas do que científicas do que você tem visto do uso do CBD para esse tipo de condição. No mundo, Rodrigo, existem mais de 200 mil estudos clínicos sobre os efeitos positivos do canabidiol em diversas patologias, né? O Brasil, até por questão da Resolução 327, que exige que no decorrer da autorização provisória que as empresas estão recebendo para comercializar nas suas marcas os medicamentos nas farmácias, precisa desenvolver estudo clínico para validar se o produto de fato traz o efeito positivo mesmo. Mas o que acontece? Hoje, assim, durante esses anos todos que eu acompanho, né, com a ajuda de profissionais médicos, muitos pacientes em várias patologias, como Parkinson, Alzheimer e principalmente epilepsia de difícil controle, porque o nosso foco maior sempre foi dar qualidade de vida para as crianças e para essas mães que muitas vezes não conseguem viver. Por quê? O que eu vou te falar agora, você vai achar que é um exagero, mas não é assim uma raridade, tá? Milhares de crianças agora estão convulsionando, né? Convulsionam por dia em torno de 350 a 400 vezes. Se você dividir isso por 24 horas, a criança convulsiona o dia inteiro. Essa mãe, ela não dorme porque ela tem medo de dormir. A criança passa mal e ela não está ali para socorrê-la. E ela vive aquilo o dia inteiro. Então, ela não consegue sair para trabalhar, né? Enfim. Então, o que o canabidiol vem trazendo, né, para essas famílias? A gente conseguiu, e o canabidiol ele tem essa eficácia, ele pode diminuir drasticamente essas convulsões diárias, e tem muitos casos que ele cessa, né, as convulsões. E aí, com isso, a evolução de desenvolvimento dessas crianças começam a ser observadas, né? Porque cada convulsão você lesa uma parte do cérebro e ele não vai conseguir muitas vezes, e essa parte lesionada, ela não vai restaurar, né? Então ele vai ter que buscar um novo caminho para fazer aquela mesma função. Olha lá, mais uma vez, olha lá, ela concorda. E em questão de Parkinson, né, a gente tem muitas evidências, Alzheimer, e muitos estudos validados, né, já concluídos lá fora, que precisam ser validados no Brasil. A minha bebê, ela foi diagnosticada com uma cardiopatia que eu descobri com 25 semanas, por isso que, inclusive, ela está aqui participando desse podcast, né? E também essa cardiopatia, 50% de chances dela ter síndrome de Down. Quando eu fiquei sabendo do resultado do diagnóstico, o laço já até caiu, da síndrome de Down, eu retomei o uso do canabidiol, porque o médico tinha pedido para eu suspender nos primeiros 3 meses de gestação. E eu entendia que, dependendo do canabidiol que eu usasse, eu só ia trazer benefícios para minha filha, porque se o meu corpo, ele produz uma substância, se eu ingerir a mesma substância, eu não trago risco para minha gestação. E eu comecei a fazer uso do canabidiol isolado, que não tinha nada de THC, que de fato poderia trazer alguma sequela. E o que eu observo? Tá? E o que a equipe que acompanha a minha bebê observa? Que dentro das características, né, do Down, como hipotonia, protusão de língua, alguns atrasos motores e cognitivos, ela está se desenvolvendo na linha de uma criança típica, né? Eu vou até aproveitar o espaço que você está nos dando para criar aqui uma interrogação, porque eu também estou curiosa para entender se, de fato,
esses resultados que essa equipe médica tem observado no desenvolvimento da minha filha com T21, de fato teve a ver com o uso do canabidiol isolado na minha gestação, tá? Seria muito interessante aqui a gente pudesse ter uma outra conversa de você com um médico especialista, eu até já sei o nome que quero trazer para cá, onde você pudesse fazer um confronto dessas evidências práticas dessa evolução inteira da Antonella tá aí super esperta, saudável, tudo, para ver o que é que sai aí de conclusão, né? Porque é uma evidência muito forte, não há evidência mais clara do que o que os nossos olhos estão vendo aqui. É isso, e assim, eu entendo que para a gente poder ter uma validação, né, de uma questão de um uso de uma substância na gestação, seja qual for, né, mas a pauta que é o canabidiol, a gente precisa de estudo clínico, né? A gente precisa de pesquisa. E eu sei que isso demora, mas eu fico com a interrogação pelo seguinte: se a gente puder um dia validar isso e a gente puder, né, beneficiar essas crianças que são diagnosticadas na gestação com uma síndrome que vai ter, né, essa questão do atraso motor e cognitivo, por que não, né? Como anos atrás a gente era tido como louco quando você falava sobre os efeitos da cannabis, né, na questão do tratamento das reações de diversas patologias, e a gente precisou de muito, e muito, e muito tempo para fazer isso tornar uma realidade e, de fato, o governo e a Anvisa reconhecerem como medicina. Eu acredito que essas polêmicas que estamos levantando aqui no seu programa, elas têm um valor muito grande, porque se de fato, em um dia, a gente, assim como fizemos com a pauta da cannabis, conseguir validar um estudo clínico, né, e tá aqui a minha filha como referência que tem um diferencial, mas por quê? Né? A única coisa que eu fiz de diferente na minha gestação, a partir do momento que eu soube da síndrome, foi fazer uso do canabidiol isolado. Então, a gente traria, né, um bem para a humanidade gigantesco. Isso aqui é até um case de estudo prático aí para toda a comunidade científica que vai assistir isso aqui, vamos divulgar. Temos aqui um case prático, talvez inédito até no Brasil, talvez até poucos casos no mundo, de uma mãe que tenha esse nível de informação e consciência e saber exatamente o que estava fazendo desde o ventre para que a gente possa observar os resultados. Que é diferente de alguém, uma mãe que não tem o conhecimento científico que você tem, que alguém sugestionou para usar e ela foi usando de uma forma aleatória, mas você fez uma coisa direcionada e isso tem um poder de evidência de pesquisa muito forte. Sim, e inclusive para quem está assistindo o podcast, né, é só avaliar o posicionamento da Antonella, né? Ela não tem hipotonia, ela não tem fragilidade na musculatura, ela é uma criança super ativa, ela já falou as duas primeiras palavras, neném, mamãe. Então, eu acho que é assim, eu acho que é importante a gente não ter medo, né, de se posicionar, né, e de trazer esses temas, porque foi justamente essa força de fazer a diferença para diversas crianças no Brasil que precisavam do canabidiol para parar de convulsionar, para ter qualidade de vida, e as mães também, que fez com que, né, a pauta se tornasse assim tão forte e de fato assim se tornasse um negócio para muitas empresas também, né?